Olá, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, a hora que você estiver assistindo a esta aula. Bom, hoje nós vamos falar sobre o regime disciplinar. O regime disciplinar aplicado pela 1818, que é o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Tocantins. O artigo 140, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Quando o Estatuto diz que o servidor responderá civilmente, penalmente, administrativamente, porque ele vai responder às três esferas. Digamos que ele cometeu um crime contra a administração pública. Aí ele vai responder um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. Ele vai responder na área penal, ok? E na área civil também, se houve algum dano. Se ele for inocentado na área administrativa, mas ele pode ser punido na penal. Ok? Se ele for punido na penal, repercute na administrativa. Ele pode ser punido ele pode ser inocentado administrativamente, civilmente e penalmente ser punido na civil. Bom, agora se ele for inocentado na fase penal por falta de materialidade de materialidade ou do elemento, aí a civil e a administrativa caem. Tá? A civil e a administrativa caem e ele volta, mesmo que ele já tenha sido punido, ele volta a ativo. Nós vamos conversar mais sobre isso. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo. Se a pessoa for omissa, digamos, você está passando, você viu um acidente de trânsito, parou, tirou foto, olha o que eu estou dizendo, e botou nas redes sociais e foi embora. Aí a pessoa morreu por falta de socorro. Você vai responder como se você tivesse feito mal para aquela pessoa. Você vai responder por omissão. Você deveria pelo menos ter ligado 190, 153 ou qualquer número de emergência para ficar constatado que você tentou ajudar, ficar constatado que você tentou ali no seu celular, tá? Cuidado com isso. Curioso. Ou ato comissivo. Ato comissivo é quando você deixa de fazer algo que é obrigatório, que é da sua função, tá? E o ato doloso e o ato culposo, que pode resultar prejuízo ao erário, aos cofres públicos do município ou do estado, do estado, né? E de terceiros. Bom, como isso aqui ele despenca em concurso, todo concurso cai, todo concurso, olha a palavra, todo. Então eu trouxe uma tabelinha para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Termo, o que é comissivo? Quando faz algo errado. Quando faz algo errado. Pode ter ou não. Por exemplo, você avança um sinal vermelho. É um ato comissivo. Mas esse ato comissivo, ele pode ser. Vai vendo aí que eu estou dizendo. Ele pode ser, esse ato comissivo, ele pode ser doloso, quando você fez porque quis. Então, eu fui lá, eu fiz porque quis. É um comissivo doloso. É um ato comissivo doloso. Ou pode ser culposo. Você fez um ato comissivo, mas foi sem intenção. Tá? Você estava distraído. Você estava distraído olhando a mensagem no WhatsApp. É um ato comissivo culposo, sem intenção. Agora, você avançou o sinal porque quis e atropelou alguém, tá? Então, é doloso. É doloso. Doloso,
filo porque quilo. Você fez porque quis, tá? E o ato omissivo, quando deixa de fazer algo obrigatório. Pode ter ou não. Por exemplo, prestar socorro. Você está sendo omissa ou omisso se você não prestar socorro. Professor, estou vendo uma pessoa ali no chão, perna quebrada, um braço para lá, como é que eu vou prestar socorro? Chamando socorro. A não ser que você seja da área da saúde. Aí você vai lá e presta socorro, tá? Se você souber o que está fazendo. A indenização de prejuízo doloso ou culposo causado ao erário somente é liquidada na forma do 42 desta lei, na falta de outros bens que assegura a execução do débito pela via judicial. Então nós vamos ver isso aqui mais adiante, que ele fala assim até o valor do limite da herança. Nós vamos entender o que é isso, tá? Trata de dano causado a terceiro e responde o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. Como é que é isso? Como é que é isso, professor? A ação regressiva. Digamos que você está dirigindo um veículo do Estado, lá da saúde, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Penal. E aí você bata esse veículo. No primeiro momento, sempre que há um veículo oficial, é chamada perícia. A perícia vai lá e ela é obrigatória. A perícia vai e ela vai emitir um laudo ao final. No final, depois de tudo tiver ocorrido. Se o município já estiver pago o dano a esse veículo que sofreu o dano causado por você, e o laudo da perícia constatou que você, policial civil, policial penal ou da saúde, estava errado. Aí o que acontece? O Estado entra com ação regressiva e vai descontar esse valor que ela pagou de você. Tá? Isso que eu acabei de falar é um exemplo de ação regressiva, feita pelo poder público, pelo Estado. Vamos? A obrigação de reparar o dano estende-se a sucessores, e com eles é executado até o limite do valor da herança. Então, muita gente tem dúvida por causa desse dispositivo aqui. Ó. Professor, está escrito aí, ó, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores. É assim. Então, o servidor público causa um prejuízo enorme ao Estado, ao poder público, como servidor público. Aí está sendo movida uma ação, seja de regressão, seja uma regressiva contra ele, ou uma ação simples de cobrança. Aí ele vai e falece. Digamos que o valor dessa ação é de R$200 mil. Ele falece e ele deixa lá como herança para os seus herdeiros, tá, uma casa e um carro. O valor da casa, 350 mil. E o valor da dívida dele com o Estado é R$200 mil. Então, o que vai fazer? O Estado pega essa casa, vende, paga o valor que ele deve e o restante devolve aos herdeiros. Entenderam? Não, você ainda não entendeu. Outro exemplo. Digamos que o prejuízo que ele deu é de 2 milhões. E o valor que ele tem dos bens que ele deixou é de R$500 mil. E agora? Ele só tem 500 mil de herança e deve 2 milhões. O que vai acontecer? O Estado vai pegar esse bem dele, vai liquidar o valor da herança. E acabou, porque dívida não transfere de pessoa para outra. Olha o que está escrito aí. Vamos lá, até o limite do valor da herança recebida. Até o limite. A dívida era de 2 milhões. Mas qual era o valor da herança recebida? 500 mil. E pronto, acabou. Não tem como, ele faleceu. Ele morreu. Tá? Professor, e se ele não tiver deixado nada? Então nada.
Nada, não deixou nada, o Estado que se lasque para lá, tá? Não tem como cobrar, não tem como entrar com a regressiva contra alguém que já faleceu. É até o valor do limite da herança deixada pelo falecido, pelo o servidor, que causou um prejuízo ao erário, aos cofres públicos do Estado. Lembra, quando eu digo Estado, eu estou me remetindo à Constituição. Quando a Constituição ela fala Estado, ela está se falando em União, Unidade da Federação, Distrito Federal e os municípios. Todos esses compõem o Estado, o poder público, o Estado. Ok? Muita gente fala assim, não, o Estado é o Estado Tocantins, Estado não. Quando se refere ao Estado, está se referindo aos 4 entes da administração direta. Quem já estudou direito administrativo, lembra aí do que eu estou falando. Artigos 143. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Pessoal, o que é crime? Tudo o que for crime, ele está lá no Código Penal. Lógico que tem as legislações extravagantes, tranquilo. O que for contravenções, ele não está no Código Penal, é lá no Contravenções. Olha um exemplo de contravenção. Som automotivo, poluição sonora, perturbação do sossego público. Isso não é crime. É uma mera contravenção penal. Tá? A pessoa pode até, a polícia pode até te prender, te conduzir até a delegacia, mas não é um crime, é uma contravenção penal. Você vai sofrer ali uma multa e pronto. Às vezes a multa pesa mais, né, do que uma cadeia. Uma multa de 15, 20 mil reais. Se não pagar, vai para a dívida pública. E isso dá uma dor de cabeça tão grande, mas tão grande, que só Jesus na causa. Então é melhor não ter, né, nem crime, nem contravenção. A responsabilidade civil, administrativa, ela resulta de ato omissivo, que você foi omisso, passou pelo acidente e não chamou ninguém. Ou comissivo, aquele que você foi lá e fez, por ato doloso ou culposo, praticado no desempenho do cargo ou função. As sanções civis, penais e administrativas, elas podem acumular. Você pode ser condenado nas três. Você é condenado civil, vai ter que reparar o dano. Você é condenado penalmente, vai ter que ser preso, tá? E quem já estudou a LEP aí sabe que existe 3 tipos de regime. O regime fechado, semiaberto e o aberto. Se você for servidor público e for condenado, mas for para o regime semiaberto, você não vai provavelmente você não vai perder seu emprego. Provavelmente. Olha só. O cara que comete um crime de homicídio, servidor público, cometeu um crime de homicídio, tá? O crime de homicídio, dependendo do caso, ele vai pegar mais de 4 anos. Dependendo de como foi esse homicídio. Motivo torpe, fútil, e aí vai. Ele vai pegar mais de 4 anos. O regime inicial é fechado. Se ele ficar lá 6 meses trancafiado, perdeu o emprego. Já era. A família vai receber. Mas o dia que ele sair, acabou. Tá? Nesse caso, ele vai valer mais preso do que solto. E também a pessoa pode ser o servidor, ele pode ser condenado na esfera administrativa também. Civil, penal e administrativamente. Por meio disso aqui, ó. PAD. Então elas podem se acumular independentes entre si, porque cada uma delas é para uma coisa. Aqui é para você, possivelmente para você reparar um dano. Aqui você vai pagar uma pena. E aqui possivelmente você vai perder o emprego. São 3, tá? Lembrando que aqui na penal a pessoa também perde o emprego,
ok? A absolvição criminal somente afasta a responsabilidade civil ou administrativa se negar a existência. Eu quero que vocês, a FGV e a Sebrasp, gostem desse 146 aqui. Ó. A absolvição criminal somente afasta a responsabilidade civil. O que é afastar? Inocentar. Você é inocente. É isso que significa, grosso modo, a palavra afastar. Então, a absolvição criminal, ela afasta, ela absolve você da responsabilidade civil ou administrativa. Mas somente se, lembra da lógica? Se negar a existência do fato ou afastar do acusado a respectiva autoria. Nós vamos debruçar aqui no 146, mesmo que a gente fique até o final da aula. Vou perguntar se vocês entenderam. Diante disso, vou contar uma história para vocês. Deixa eu ver primeiro se tem alguém com um nome que eu vou usar aqui, né? Deixa eu ver. Não. Eu vou usar assim, ó. Peraí, se eu acho que tem. Não tem não. Vou chamar de José. Tá bom? José, vai pensando aí a história que eu vou construir. José é servidor público civil. Tá? Servidor público civil do estado de Tocantins. Ele trabalha em uma sessão e nessa sessão sumiu o notebook. E estão acusando ele. Procuraram lá na câmera e viram ele com o notebook embaixo do braço, pegando na sessão. Pegou lá na sessão da repartição onde ele trabalha, botou debaixo do braço e o notebook sumiu. Abriu-se um PAD administrativamente contra ele. Abriu-se um PAD para apurar. O PAD foi aberto, apurou e deu como se ele tivesse furtado o notebook. Diante disso, ele foi demitido. Demitido. Abriu-se uma ação civil contra ele. E lá na ação civil ele foi considerado culpado. Ou seja, ele vai ter que ressarcir o notebook. Ele vai ter que pagar. Pagar. E aí, como é um furto, correto? É um crime, não é? Então ele vai responder penalmente. Só que lá na penalmente, o promotor pediu as imagens. E lá nessa imagem verificou certinho que não era ele. Era uma outra pessoa muito parecida com ele, mas não era o José, era o Antônio. O que aconteceu aí? Afastou a respectiva autoria. Não é ele o autor, é outra pessoa. Não é ele o autor. Porque quando foi ver lá, não é ele aqui. O juiz mandou para a perícia foi lá, verificou, não é. Essa pessoa aqui é o outro. Aí afastou a autoria, ou seja, não foi ele. Sabe o que vai acontecer? O juiz vai dizer, olha só, anula aqui ó, o PAD, ele vai voltar para o trabalho e vai ser ressarcido. Se ele ficou 2, 3 anos afastado, ele vai ser indenizado. E se ele tiver pago lá na civil, o processo civil tiver pago o notebook, ele vai ser indenizado também civilmente. Ele vai ser indenizado administrativamente e civilmente. Pegou? Então, isso aí que eu dei foi a autoria. Fecha a porta, por favor. A autoria. Agora, o mesmo exemplo. José foi pego nas câmeras furtando o notebook. O notebook sumiu. Tá? Beleza. Abriu-se o processo administrativo, ele foi condenado. Abriu lá na ação civil, ele foi condenado também a ressarcir o bem público. Na penal, quando
o promotor baixou na delegacia e mandou o delegado investigar. E o delegado investigando, ou então o próprio Ministério Público, através de uma PIC, procedimento que o Ministério Público também investiga, for lá investigar e vai daqui, vai dali, encontrar o notebook no depósito. No depósito, o que aconteceu? Esse servidor pegou o notebook, deixou em outra seção, o técnico foi lá, porque o notebook estava quebrado, e deixou lá no depósito, porque ele disse que não prestava mais. Foi encontrado o notebook lá no depósito. O que aconteceu aí? Foi afastada, foi negada a existência da materialidade. O que é materialidade? É o bem que foi furtado. É o notebook. O notebook não foi furtado. Então, negou a existência da materialidade. Negou a existência do fato. Qual é o fato? O furto do notebook. O notebook não foi furtado. Então, não existe crime. O notebook nunca foi furtado. O que vai acontecer? O juiz vai mandar reintegrá-lo, tá? E indenizá-lo administrativamente e civilmente. Espero que tenha ficado claro essa questão. Por quê, pessoal? Isso aqui derruba muita gente. Derruba a maioria. E é simples. Olha lá, a existência do fato. O fato é o que aconteceu. Furtaram a bicicleta. Foi uma agressão física. Nunca houve agressão física. Então não existe fato. Houve a agressão física, mas não foi a Sônia. Foi o José. A Sônia que estava sendo acusada. Ou seja, não existe. Foi negada a autoria a ela. Não é ela a autora. É outra pessoa. Então isso aí vai afastar tanto administrativamente como civilmente. Deixa eu ver quem é que está me ouvindo. Entendeu? Entenderam? Ficou claro? Quem cala consente. Tá bom? Ficou claro, professor. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito bem, Abadia. Obrigado, muito bem pela participação. Estou aqui firme e forte, aqui acompanhando você. Beleza, obrigado aí, Jucineide, também. Vamos que vamos. Como diz um colega Muito bem meu, esclarecido. E o penal e administrativo? conhecido como Ferinha das Aurinis. Vamos que vamos, Professor, até a vitória. Oi? é verdade. Vamos que vamos, né, professor? Isso. Vamos navegando, que a gente chega do outro lado do rio. Com certeza. É, Vamos mano. lá. Do Ei, ajuste. professor. Oi, pode falar. Então, esse artigo aí, então anulou a penal e anulou as outras, foi isso? Isso. Se negar a existência. Nove aqui, ó, pode ser junto a e não se anula entre si. Isso. Somente a penal consegue fazer isso, tá? Somente Somente a penal penal, né? consegue anular as duas. Ah, entendi, porque aí ficou meio... A civil não anula nada, e nem administrativamente. Só a penal Só a tem penal. esse poder. Uhum. Se negar a existência da autoria e da materialidade. Se negou, se não é ele o autor, ou se é ele o autor, mas nunca aconteceu aquele fato, nunca houve furto nenhum. Ou seja, não aconteceu nada. Aí o juiz inocenta ele nas duas. Não, tá bom, então. Porque aqui na 149 não tá falando isso, né? Assim, Isso. especificando que só... Vamos chegar lá. Do Não, ajuste tá bem. de conduta. Pode ser elaborado termo de compromisso de ajuste de conduta. O nome disso aqui é TAC. E quem faz isso é o Ministério Público, tá? O TAC. Mas a administração pode fazer também. Então, pode ser elaborado termo de compromisso de ajuste de conduta quando a infração administrativa disciplinar, no seu conjunto, apontar ausência de efetiva lesividade ao erário, ou seja, não houve dilapidação do patrimônio público, ao serviço e aos princípios que regem
à administração pública. Então, digamos que o servidor público ele cometeu uma ação disciplinar, ele cometeu um fato, mas esse fato não foi lesivo ao patrimônio público, ao erário, e nem feriu os princípios da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, se não feriu um desses 5 princípios, esses são chamados princípios expressos na Constituição. Se não feriu, então pode chamar o servidor e fazer um termo de ajuste de conduta com ele. Ou seja, vai lá, conversa com ele, olha, não faz mais isso, tá? Passa a mão na cabeça dele. Então, para fins do que dispõe o caput desse artigo, considera-se como essencial existir dolo, ou seja, foi sem intenção, ou má fé na conduta do servidor. É ao contrário, né? Existe dolo ou má fé na conduta do infrator, que o histórico funcional do servidor e a manifestação da chefia imediata lhe abone a conduta. Então, o servidor ele tem a ficha funcional. Tudo que ele fizer é anotado nessa ficha funcional. Então, o que está ali pode ser um agravante ou pode ser um atenuante para ele no futuro, quando ele cometer uma infração. Por isso que é bom ser ficha limpa. Às vezes você vai precisar disso, tá? O ajuste de conduta pode ser formalizado antes ou durante o procedimento disciplinar, quando presentes objetivamente os indicativos apontados no 147 dessa lei, e pode ser recomendado caso esteja concluído a fase de instrutoria. Olha só, o termo, você pode chamar o servidor para conversar, para fazer o termo de ajuste de conduta por um ato infracional que ele fez antes ou durante o processo administrativo, tá? Então você vai lá, passa a mão na cabeça dele e libera ele. Só que isso não vai livrar ele de uma ação civil, ok? E nem penal. E outra, se houver crime, não pode fazer o TAC. Se houver crime, se nessa conduta que esse servidor cometeu há indícios de crime, não pode ter um ajuste de conduta, não pode. Tem que ser apurado. O compromisso firmado pelo servidor perante a comissão permanente ou especial deve ser acompanhado por um advogado ou um defensor ad hoc, e a sua homologação cabe ao corregedor administrativo geral ou à autoridade máxima da unidade administrativa ou entidade pública estadual no qual se efetivou. Tem servidor que ele é intimado a comparecer lá para ele fazer sua defesa, mas ele não vai. Ele não comparece. Quando isso acontece, é nomeado um defensor para ele, tá? E aí, por isso que tem esse nomezinho aqui, ó, latim, ad hoc. Quando ele não comparece, quando ele não tem condições, e aí então alguém nomeia, ó, esse vai ser seu defensor. Ou quando ele não tem um advogado. Então tá. Artigo 151. Ao ser publicado os termos de compromisso de ajuste de conduta, preserva a identidade do compromissário e deve ser arquivado no dossiê, ou seja, esse termo de ajuste de conduta vai para a ficha dele. Ali, pessoal, já é um agravante. Na próxima vez não tem mais um TAC, não tem mais um termo de ajuste de conduta, ele vai ser punido, tá?
Então, olha lá, e deve ser arquivado no dossiê, vai lá para a ficha funcional dele, do servidor, sem qualquer verbação que configure penalidade disciplinar. Ou seja, ele não vai ser punido. Mas, da próxima vez ele vai, porque ele já é ficha suja. Das penalidades, segundo a 1818, são penalidades disciplinares. Então, o servidor ele pode ser punido com advertência, com a suspensão de até 90 dias, com a demissão do serviço público, com a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Como é que é isso? Aqui, ó. O servidor cometeu um crime quando ele estava na ativa. Aí, durante aquele período ali que apura, não sei o que vai apurar, ele fala que sabe uma coisa, vou me aposentar. Que aí eles não me pegam, ele pega e se aposenta. Dali a algum tempo, um mês, sei lá, um ano, sai o resultado. E o resultado é que ele é culpado. Que ele vai ser demitido. Só que como ele está aposentado, não se demite aposentado. Se caça a aposentadoria, o valor que ele está recebendo, tá? Se caça a aposentadoria, ou se ele está em disponibilidade, por qualquer motivo, caça a disponibilidade. Vai perder o dinheiro, a pensão. Destituição do cargo de provimento em comissão. Olha só, é destituição do cargo de provimento em comissão. Então, você está lá num cargo de provimento em comissão e aí você pode ser destituído. Destituído da função de comissionado. Então, são essas seis aí, ó. 6 as penalidades disciplinares. Quem pode aplicar essas penalidades? O chefe dos poderes do Estado. Pelo chefe dos poderes dos estados, ou quem delega essa competência. Quem é o chefe do poder executivo aqui no Tocantins? É o governador. Então é o governador que pode assinar uma demissão ou destituição ou cassação de aposentadoria. Agora, se for uma suspensão, olha lá, ó, pelo secretário de Estado, secretário da Educação, secretário da Saúde, secretário de Segurança Pública, pelo secretário de Estado ou autoridade equivalente no caso de suspensão ou destituição de função de confiança. Tá? Por quê? A função de confiança dentro de uma secretaria é aquela função do secretário. Então é ele que vai destituir, ele não confia mais, ele manda embora. Pelo chefe da repartição ou pelas autoridades, na forma do respectivo regimento ou regulamento nos casos de advertência. Então vamos lá. Demissão ou cassação. Governador. Suspensão, secretário, ou um cargo equivalente a secretário, né? E os demais, advertência, por exemplo, pelo seu chefe, chefe da repartição. Na aplicação das penalidades, são consideradas a natureza, a gravidade da infração cometida, o dano que ela provém para o serviço público e a repercussão que esse fato trouxe. Então, tudo isso é agravante. E as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcional, a ficha funcional do servidor. Assim como a reincidência. Se for incidente, agrava mais. As circunstâncias agravantes da falta disciplinar, o fato de ter sido praticado em concurso de 2 ou mais servidores. Ok? Então, aconteceu uma infração disciplinar e foi com 2 servidores ou 3 servidores, vai ser agravado, porque é concurso de pessoas.
a advertência é aplicada por escrito, quando cometida as proibições constantes lá no 134. Só voltar aqui no 134. O 134 está na outra aula. Beleza, aqui ó. A suspensão é aplicada por um período não superior a 90 dias. Então a suspensão ela vai de 1 a 90 dias. Em caso de reincidência das faltas punidas com advertência, ou ainda em casos de violação das demais proibições, que não tipifica infração sujeita a penalidade de demissão. Então, se não é demissão, mas ela é uma infração aí de natureza relativamente grave, então ela é punida com suspensão. Como é que funciona a suspensão? Digamos que a pessoa pega uma suspensão de 30 dias, ele vai para casa. Só que não vai receber salário, tá? Sem salário, zero. Imagina uma suspensão de 90 dias. São 3 meses trabalhando de servente, trabalhando de pedreiro, trabalhando duro para ganhar o salário, porque vai ficar sem. Artigo 156. As penalidades de advertência e suspensão têm seus registros cancelados após o decurso de 3 a 5 anos de efetivo exercício, respectivamente. Se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, aqui, ó, é cancelamento, tá? É assim, ó, você sofreu uma advertência, tá lá escrito na sua ficha funcional. Daqui a 3 anos, ela vai ser apagada. Você sofreu uma suspensão, 10 dias. Daqui a 5 anos, ela vai ser tirada do seu assentamento funcional. Não irá constar mais na sua ficha. Vai ficar limpinha. Eu quero que vocês não confundam o nome cancelado com... Poxa, fugiu da memória aqui agora. Cancelado com... Tá, a hora que eu lembrar eu volto aqui, tá? Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surte efeitos retroativos. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Você pegou uma suspensão de 60 dias. Daqui a 5 anos, cancela essa suspensão. Você ficou sem salário. Significa que você não vai ser indenizado, tá? Já está dizendo, olha, não surte efeitos retroativos. Você ficou sem salário e pronto, só vai limpar a sua ficha funcional. A demissão é aplicada nos seguintes casos: crimes contra a administração pública. Eu trouxe um negocinho aqui para vocês. Abandono de cargo público. Quando é que dá abandono de cargo público? Quando você falta ao serviço, olha só aqui, ó, é mais. Não é 30 dias, é mais de 30 dias consecutivos injustificados. Quero tirar umas férias aí, de 31 dias. Tira. Vou faltar ao serviço. Tira. Você vai tirar para sempre. Para sempre. Inassiduidade habitual é falta ao serviço vai vendo, ó, 60 dias intercalados e injustificados num período de 12 meses. Não é um ano, é 12 meses. Então, digamos, se você faltou uma semana, veio trabalhar, faltou um dia, veio trabalhar, aí faltou 10 dias, veio trabalhar, e no final daqueles 12 meses, deu 60 dias de falta injustificada. Rua, tá? Vai pra rua. Improbidade administrativa, insubordinação grave em serviço, xingar o chefe, mandar o chefe para aquele lugar, tá? Insubordinação grave. Eu trouxe um resumo porque isso aí é outra coisa que é explorado bastante. Acho que ele veio um pouco mais para cá. Vem. Então, olha lá, ó.
Crimes contra a administração pública. Cometer crime previsto em lei contra o Estado. Olha lá, peculato, falsificação de documentos públicos ou corrupção. Abandono de cargo, ausência de 30 dias consecutivos, tá? Na verdade, a lei ali, ela fala mais de. Desaparecer sem justificar. Inassiduidade habitual, falta repetidas por 60 dias no ano. Tá errado aqui. Em um período de 12 meses. Pronto, fechou. Improbidade administrativa, ato desonesto, imoral, abuso de poder. Olha lá o exemplo. Beneficiar amigo, usar o patrimônio público em benefício próprio. Não é teu. Insubordinação, desobediência séria e consciente. Olha o exemplo ali. Ó. Recusar a ordem legal de forma desrespeitosa. Então, o seu superior te dá uma ordem, você fala, vai você, vai para aquele lugar lá, pronto. Vai abrir um PAD, vai apurar, vai ouvir todo mundo. Cara, é cansativo, é melhor não xingar. Leva para casa, vai dormir, toma quetiapina, que no outro dia tá tudo bem. Sexto, ofensa física, sair na porrada, dar tapa, em serviço, ou servidor, ou particular. Vai que tu perdeu a cabeça lá, tá atendendo e meteu a mão na pessoa aqui, ó. Salvo em legítima defesa. Própria ou de outra pessoa, terceiro. Aplicação irregular do erário público, do dinheiro público. Revelação de segredo ao qual apropriou-se em razão do cargo. Lesão aos cofres públicos. Acumulação ilegal de cargo ou emprego ou função pública da rua. É lógico que você tem aqueles 10 dias para optar, tá? Para alegar que você não sabia e optar por um dos dois. Agora, se você deixar o negócio correr, falar, não tô nem aí, você vai ficar sem os dois e ainda tem que indenizar o Estado, tá? Valência do cargo para lograr proveito pessoal ou de terceiro, em detrimento da dignidade da função pública. Participar de gerência administrativa de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Acionista. Você pode ser acionista da Petrobras, de qualquer empresa, ou cotista. Tá? Você tem uma cota. Acionista, você tem uma parcela da empresa. E comanditário, tá? Os três são primos, tá? Os três são primos. Atuar como procurador intermediário junto às repartições, salvo se for para você ou parente até o segundo grau, tá? Receber propina, comissão ou presente, já era. Aceitar comissão, emprego ou pensão de países estrangeiros, de outros países. Praticar usura sob qualquer forma, emprestar dinheiro, agiotagem. Proceder com preguiça, desídia. Utilizar pessoal, material, não pode. Cometer outro servidor, não pode. Então, são muitos aqui, ó, olha. Assédio moral ou incontinência da conduta. Esses dois aqui caem. Considera-se assédio moral no trabalho a exposição do servidor a situações humilhantes ou constrangedoras, repetitivas e prolongadas vezes durante a jornada de trabalho, onde deixa a autoestima da pessoa para baixo, e isso é muito perigoso, destrutivo. Incontinência de conduta,
está estritamente ligado ao abuso ou desvio da sexualidade de um servidor sobre outro ou qualquer vítima, que resulta em ofensa ao pudor, violência à liberdade sexual, pornografia, obscenidade, caracterizada pela perda do respeito e do bom senso perante os colegas de trabalho. Se você mostrar o pai de todos, o dedo, pai de todos, para alguém na repartição, é incontinência de conduta, tá? Vamos lá? Olha que primeira questãozinha aí, ó. Estabelece, então, a 1818 estabelece que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Essa responsabilidade trilógica indica a independência das instâncias. Assinar é a afirmativa correta sobre o regime de responsabilidade do servidor público estadual. Letra A. A responsabilidade civil e a administrativa são independentes, mas a penal prevalece sobre as demais. Não, ele está falando que elas são independentes. É naquele caso lá da materialidade que a penal absorve as outras, mas não que ela seja mais que as outras, tá? Então, diante disso, a letra A não. Letra B. As sanções civis, penais e administrativas podem acumular-se, sendo independentes entre si. Sim, uma pode absolver e as outras podem condenar. Letra B. Ele quer a correta, tá aí a correta. A responsabilidade civil do servidor decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros, nos termos do parágrafo 1º. A indenização de... A 1 foi a 2? A 1 foi a B? Peraí. Ah, eu esqueci de marcar, né? Perdão. Ah, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. Ah lá, B. B, B. isso. Uhum. Então, lá, a indenização de prejuízo dolosa ou culposamente causada ao erário, ela é automaticamente liquidada mediante desconto em folha. Não. Tem alguém falando aí. Deixa eu só... Deixa eu desligar o microfone aqui. Pronto. Deixa eu desligar o microfone da pessoa errada. Vamos lá. Letra B. Depende de autorização judicial prévia para que se proceda à liquidação. Negativo, não depende. Tá? O Estado ele pode fazer isso, sem autorização judicial. Somente, cuidado com isso aqui. Ok? Cuidado. Somente é liquidada na forma prevista no 42 desta lei, na falta de outros bens que assegura a execução do débito pela via judicial. Olha, tá correto. Tá? Letra C. A 3. Um servidor, por negligência, culpa, causa um dano a um particular terceiro, durante o exercício de suas funções. O particular ajuiza uma ação e recebe indenização do Estado do Tocantins. O que o Estado do Tocantins vai fazer contra esse servidor? Vai entrar com uma regressiva para cobrar dele. Então, vamos lá. O servidor não responde perante a Fazenda Pública. Responde sim. Letra B. O servidor responde perante a Fazenda Pública,
em ação regressiva contra ele e vai ser cobrado dele. Júlio, servidor público estadual, causou um volumoso dano ao patrimônio público, de forma dolosa. Antes que o processo administrativo de reparação fosse concluído, Júlio faleceu. Deixou bens, herança para seus sucessores. Conforme o 142 da lei, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles é executado até o limite do valor da herança. Até o limite do valor da herança. Ninguém tem que pagar dívida de ninguém, não. Se não tem herança, não tem nada. Aqui, ó, letra B. Considere as seguintes afirmações sobre a independência das instâncias civil, penal e administrativa. As ações civis, penais e administrativas podem acumular-se independente entre si. Verdade. A absolvição criminal afasta a responsabilidade civil ou administrativa, exceto se a decisão se basear em insuficiência de provas. Vamos lá. Então, sumiu o notebook da repartição e estão acusando o José. E tem até uma filmagem dele saindo com o notebook. Ele fala assim, ó, não sou eu, não fui eu. Esse notebook eu levei lá para o depósito e procuraram lá e não acharam. Aí o que o juiz vai fazer? Se o juiz tiver dúvida, em dúvida pró réu, né? Aí ele vai absolver o réu. Só que nesse caso ele vai ser ele vai ser absolvido só criminalmente. Na esfera civil e administrativa ele vai continuar punido, porque o juiz não puniu ele porque ficou na dúvida, só isso, ok? A materialidade, a autoria, elas estão lá, ele só tem dúvida se ele é realmente culpado ou se houve realmente materialidade. E na dúvida ele absolve, tá? Então, beleza, aqui, ó. 2 está correto. A absolvição criminal somente afasta a responsabilidade civil ou administrativa se negar a existência do fato ou afastar do acusado a respectiva autoria. A absolvição criminal somente afasta a responsabilidade civil ou administrativa se negar a existência do fato ou a autoria. Deixa eu ver se aqui está certo. A 3 tem que estar certo. Ah, pessoal, perdão, eu não li. Eu não li toda a questão aqui, tá? Ó, a 2, olha só. A absolvição criminal afasta a responsabilidade civil ou administrativa, é isso. Exceto se a decisão se basear em insuficiência de provas. Tá certo. A absolvição criminal afasta a responsabilidade civil ou administrativa, exceto se a decisão se basear em insuficiência de prova. Tá certo aqui. Tá certo as 3. Deixa eu ver lá, não tem alternativa. Ó, apenas, tem sim, letra E. Letra E. Deixa eu ver aqui, olha, o gabarito está errado. O gabarito está dizendo que é letra B. Letra B. Então ele está dizendo que a 2 está errada. Vamos lá. A absolvição criminal, ela afasta a responsabilidade civil e administrativa, exceto se a decisão se basear em insuficiência de prova. Se for insuficiência de prova, ela não vai afastar a responsabilidade civil e nem administrativa, tá? Que é o exceto que ele está dizendo lá, ó.
Então está correto, a 3 está correto, o gabarito está errado. É letra E. Se tiver como corrigir aí, pessoal. O termo de compromisso de ajuste de conduta é uma medida alternativa de procedimento disciplinar. A sua elaboração é possível quando a infração administrativa disciplinar do seu conjunto apontar. Então, quando que vai ser possível um TAC? É isso que ele está perguntando para o servidor. Então, letra A, apontar a existência de dolo na culpa, mas ausência de prejuízo financeiro. Olha, vamos analisar cada uma. Efetiva lesividade ao erário ou aos princípios da administração. Essa aqui é certeza que está incorreto, porque não pode ferir aos princípios da administração. Quais são? Limpe. C. Reincidência do servidor, se for reincidente, não tem TAC. Ausência de efetiva lesividade ao erário, ao servidor ou aos princípios que regem a administração. Olha, essa aqui tá bonita. Essa aqui tá muito bonita, tá? A letra D tá completinha. Vou até marcá-la aqui, ó. Mas continuando. Necessidade de aplicação de penalidade de suspensão de até 30 dias. Negativo. Não tem. Então, bora achar o erro da letra A. A existência de dolo na conduta ou ausência de prejuízo. Não. É a existência de culpa na conduta. Né? A ação ela tem que ser culposa e não dolosa. Tá aqui, ó. Tá errado aqui, ó. E não dolosa. Para a formalização do ajuste de conduta, considera essencial o preenchimento dos requisitos específicos. Assinale a opção que indica um requisito essencial conforme o parágrafo único do 147. Lá, ó. Quer o servidor confesse a prática do ato doloso. Olha o que ele quer. Assinale a opção que indica um requisito essencial. Essencial para quê? Para a formalização do ajuste de conduta. Então lá, que o servidor confesse a prática do ato culposo. Ela não fala nada de confessar não, tá? Mas é culposo. A existência de dolo ou má-fé na conduta do servidor, culpa. A instauração prévia, não fala nada sobre isso. Inexistência de dolo ou má-fé na conduta do servidor. Aqui, ó, letra D. Letra D. O ajustamento de conduta, como medida disciplinar alternativa, visa a reeducação do servidor. Ao firmar o termo de compromisso, o servidor deve estar ciente dos deveres e proibição, comprometendo-se doravante a observá-los os termos deve ser firmado. Então, letra A, sob coação, negativo. Coação é coagir uma pessoa. E isso, pessoal, é crime. Letra E, espontaneamente. Espontaneamente. Deixa eu ver se tem outra melhor. Apenas, ó. Que já começou com apenas, desconfie. Mediante ordem, não. Apenas também. Então, a melhorzinha aqui é essa daqui, letra B. 9. Em relação ao momento processual em que o ajuste de conduta pode ser formalizado, estabelece que ele pode ocorrer exclusivamente não, pessoal. Ali vem bom,
Dá para eliminar a letra A, B e C. Eu já eliminaria de cara. Ok? Talvez eu voltaria, mas vamos lá, vamos achar. Antes ou durante o procedimento disciplinar. E pode ser recomendado caso esteja concluído a fase interrogatória, letra D. Está redondinha. Deixa eu ver a letra A, lá. A letra D começa com apenas. A questão ficou fácil. O compromisso firmado pelo servidor perante a comissão permanente especial deve ser acompanhado por um advogado ou defensor ad hoc. A homologação termo cabe. Então, a homologação desse termo cabe. Será que eu estou cansado? Será que eu estou dormindo de olhos abertos? Estou cansado. Exclusivamente ao governador. Olha, a comissão firmada pelo servidor perante a comissão permanente ou especial deve ser acompanhada, beleza, exclusivamente por... Não, aqui ele vai assinar se for demissão ou cassação de aposentadoria, tá? E não ficar acompanhando o processo. Letra B. Ao corregedor administrativo ou geral, a autoridade máxima da unidade administrativa ou entidade pública estadual a que se efetivou. Aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V da lei. Letra B. Aqui tem apenas aqui Ministério Público não, nem Poder Judiciário. Sobre o tratamento dado ao termo de compromisso de ajuste de conduta após sua publicação. Determina que ele é. Então dá. Sobre o tratamento dado ao termo de compromisso de ajuste de conduta após sua publicação, artigo 151, determina que ele... agora sim. Acho que o cansaço bateu. Determina que ele deve ser publicado com a identificação completa do servidor infrator para fins... Não. É um ato sigiloso. Não pode ser assim, tá? É um ato sigiloso para preservar que você está ganhando um ataque em termos de compromisso é porque ele é um bom servidor, tá? Dá uma escorregadinha ali só. Preservar a identidade do compromissário e deve ser averbada no dossiê do servidor com penalidade. Com penalidade leve, ó. Aqui está errado, ó. Sem penalidade, tá? Letra C. Preserva a identidade do compromissário, que é o infrator, e deve ser arquivada no dossiê do servidor. Isso sem qualquer averbação que configure penalidade disciplinar. Olha, letra C. Letra C para quem leu. Letra C de casa. Acabando. Elenca as penalidades disciplinares aplicáveis aos servidores civis do Estado do Tocantins. Assinale a opção que não consta como uma penalidade. Então, essa penalidade, ela não está lá. Penalidade de multa contra o servidor. Mas está lá, ó. Está lá. Advertência, suspensão, demissão e cassação. A aplicação das penalidades segue critérios de competência estabelecidos na lei. No caso de demissão, destituição do cargo e comissão, e as de cassação de aposentadoria e disponibilidade, a competência é de... Olha lá, ele está falando de aplicação da penalidade. De quem é a competência para aplicar a demissão e destituição do cargo que nós vimos? De quem tem essa competência? Secretários? Chefe imediato? É o chefe dos poderes do Estado? É o chefe dos poderes do Estado? Ou por quem delega essa competência? Quem é o chefe do poder aqui do Estado, aqui no Tocantins? É o governador. Então pronto, é ele quem vai assinar a demissão.
A penalidade de suspensão é aplicada pelo secretário ou equivalente. Já a penalidade de advertência, ele é aplicada por quem? Olha ali, ó, aparece ali a palavra exclusivamente. Cuidado com isso. Exclusivamente pelo governador, não. Apenas aqui, ó, pelo corregedor administrativo. Pelo chefe da repartição, pronto, aqui, ó, completinho, tá? Letra C. Na aplicação das penalidades disciplinares, a autoridade competente deve considerar diversos fatores para dosar a sanção. São considerados elementos da dosimetria que vai diminuir ou aumentar a pena. De dosimetria na pena, exceto, então ele quer errada. Natureza ou gravidade da infração, isso pode diminuir ou aumentar. Os danos que provêm ao serviço público pode diminuir ou aumentar. Repercussão do fato pode diminuir ou aumentar. O nível de escolaridade e a condição financeira do servidor. As circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor, assim como a reincidência. Tá? Então, a 15 aí, ó, é letra D. Pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu só tirar bem aqui, tirar a gravação.